Boa noite, irmãos. Vamos prosseguir com a nossa meditação na Epístola aos Romanos, no capítulo 6, com o foco no versículo 4 e 5. Mas antes de lermos nesses dois versículos, vamos ler a passagem do verso 1 ao 10 para relembrarmos o assunto. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E aí, no que o texto, o tópico que vamos ler, tem um foco no assunto do batismo, onde é tratado aqui desde o verso 1, mas com foco no 4 e no 5. Então vamos ler esses dois novamente. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. E aí o tópico aqui onde a gente parou tem como título Saber o significado do nosso batismo. Então diz assim, Paulo menciona outra coisa que o batismo significa: sepultamento. O sepultamento tem a ver com uma pessoa morta sendo tirada de vista. Portanto, no batismo, não apenas morremos com Cristo, mas também fomos sepultados com Ele. Ao estarmos mortos com Cristo, professamos ter rompido nossas conexões com Adão e com o pecado. Mas, sendo sepultados com Cristo, professamos ter deixado para trás toda aquela ordem de vida em que o mundo vive e onde o pecado reina. Milton Smith disse: o batismo é uma figura de morte e sepultamento. É evidente que um homem morto terminou a vida de vontade própria em que uma vez viveu. E um homem sepultado saiu da vista do mundo em que uma vez viveu. Portanto, o batismo é o modo formal de renunciarmos à nossa conexão com a antiga posição e estado de Adão. Não faz, no entanto, uma pessoa mais santa. Conta-se que havia um homem que foi salvo e batizado e depois perdeu o contato com o homem que o batizou. Algum tempo depois, eles se encontraram e ele disse: fiquei totalmente desapontado com o meu batismo. Achei que não pecaria mais. O outro homem disse: bem,
Se eu soubesse que era isso que você esperava do batismo, eu deveria tê-lo segurado por mais tempo debaixo da água quando te batizei. Paulo continua falando sobre a ressurreição de Cristo, declarando que, como Cristo vive em vida ressurreta, andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados ou identificados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Isso significa que Deus abriu uma nova esfera de vida na ressurreição de Cristo, onde ele e os membros de sua raça devem andar em novidade de vida. O irmão F. B. Hole disse corretamente: nossa morte com Cristo é em vista de vivermos com Ele na vida do mundo em ressurreição. Paulo dirá mais sobre isso nos versículos 8 e 10. Nota: a Epístola aos Romanos não vai tão longe a ponto de ver o crente como presentemente identificado com Cristo em ressurreição. Efésios e Colossenses nos veem em terreno mais elevado, como ressuscitados com Cristo e em uma união com Ele, como mostrei em Efésios 2 e Colossenses capítulo 2.
A questão do Evangelho da Graça para nós, irmãos, ela envolve essas duas verdades, de que Cristo morreu para pagar pelos nossos pecados, ele foi sepultado e depois de 3 dias ressuscitado, depois glorificado. Então, o Senhor passou pela etapa da morte e passou pela etapa da ressurreição. O Evangelho é baseado nessas duas verdades. O Evangelho, ele não tem foco apenas na ressurreição de Cristo, senão também na sua morte e sepultamento. Porque foi necessário Cristo passar pela morte, como também foi necessário Deus o ressuscitar como uma prova de que a obra que ele fez foi perfeita. Porque Deus, quando ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, Deus, nosso Pai, ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo, foi um significado de que a obra que ele fez foi perfeita, sem nenhum tipo de mancha e sem nenhum tipo de defeito. Tanto é que ele foi ressuscitado, e inclusive a gente viu lá no capítulo 6 de Romanos, que a morte não mais faz parte aqui no verso 9. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Então a gente tem esse Senhor que hoje, nesse momento, ele está ressuscitado e glorificado. E é importante lembrarmos de que no passado, uma vez, ele morreu. Ele morreu, ficou 3 dias na morte e depois foi ressuscitado por Deus. Então, o Evangelho, ele faz parte, o Evangelho tem como característica essas duas coisas do nosso Senhor, a sua morte e ressurreição. Porque pode ser que uma pessoa, ela pode ter foco apenas na morte do Senhor e outro apenas na sua ressurreição. Mas um é o complemento do outro. As duas etapas foi de muita importância para nós. E aí o que se trata aqui da questão do batismo, quando o capítulo, o apóstolo Paulo traz esse assunto do batismo, e fala da questão de que nós fomos mortos e sepultados, e o batismo, que inclusive é algo essencial ao cristão, de que quando ele crê no Evangelho, é necessário ele ser batizado, não como uma etapa da salvação da sua alma, porque é somente a justiça de Deus que pode agir para salvar a vida de uma pessoa. E a justiça de Deus, que inclusive esse é o tema do Evangelho, da Epístola aos Romanos, que é tratado nessa epístola, porque a justiça de Deus é o Evangelho da graça hoje. É por meio do Evangelho da graça que Deus manifesta o seu poder perante os homens para os dar salvação. Então, esse é o poder. Então, é esse o poder de Deus que faz com que uma pessoa possa ser salva, ter a sua alma, ter a sua pessoa justificada diante de Deus e não entrar em condenação, não entrar em julgamento diante de Deus, como o próprio Senhor diz em João capítulo 5. Mas quando a gente trata do assunto do batismo, ele traz um significado. Na verdade, o assunto do batismo, ele tem diferentes perspectivas, porque quando o batismo é tratado em passagens nas epístolas, ele traz uma perspectiva diferente, mas que todos se complementam. Então, quando em Romanos é tratado aqui do batismo, a gente viu essa questão aqui da morte e sepultamento. E aqui o irmão Bruce Ester, ele deixa bem claro o significado disso.
Porque anteriormente, mais à frente aqui no texto, que os irmãos já viram, né? Diz que o batismo, ela significa a identificação do cristão com a morte e sepultamento de Cristo. Essa é uma perspectiva do batismo. Ou seja, é um ato externo que a pessoa faz professando de que está se identificando com Cristo na sua morte. Isso significa, então, deixar para trás a sua vida de antes para viver agora de acordo com a vontade de Deus e tendo o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele está professando isso, né, ao ser batizado. E também tem a outra perspectiva, que também envolve o assunto do reino dos céus. Quando é tratado, por exemplo, da grande casa, lá em 2 Timóteo 2, significa de que quando uma pessoa é batizada, ela está sendo inserida formalmente nessa casa. E é por isso que a grande casa de Deus hoje na terra, que significa o seu testemunho exterior, ela está com muitos problemas, vamos dizer assim, né? Ela não está passando a glória de Cristo, porque começou-se a pessoas que muitas vezes nem têm fé verdadeiramente se batizando. Então, quando ela se batiza ali, ela está sendo inserida na grande casa. Então, a grande casa de Deus, nessa grande casa, não tem somente salvos, tem também incrédulos, mas que se batizaram por motivos de seus interesses próprios, né? Por causa de seus interesses próprios. E agora elas estão fazendo parte dessa grande casa, né? E se inserindo nesse reino dos céus, mesmo que aparentemente, mas não com uma vida divina, não com um novo nascimento, né? E muito menos sem ser salvo, porque não é o batismo que salva uma pessoa da condenação. Mas mesmo com esses problemas, a ordenança do Senhor de se batizar, ela não mudou. Ela ainda continua sendo algo essencial para o cristão fazer. Tanto é que quando o apóstolo Paulo fala desse jeito aqui, quando ele fala que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, ele trata aqui como algo padrão, de que o cristão, ele é batizado, ele se batiza, porque é algo essencial para o cristão fazer, ele precisa fazer isso. E aí, só para relembrar os irmãos, porque provavelmente eu estou repetindo o que já foi dito na reunião anterior, com esse parágrafo acima, mas é importante a gente repetir, né? Tem uma parte aqui que fala, deixa eu ver aqui rapidinho, irmãos. Aqui. Sendo justificados aqui por crer no Evangelho da Graça, né, e crer no Senhor Jesus como Salvador, nós temos um novo lugar no céu diante de Deus em Cristo. E ao sermos batizados, temos um novo lugar na terra entre os homens, como sendo para Cristo. Para significa identificação, e esse é o ponto de Paulo aqui. Estamos identificados com Cristo em sua morte. Identificados com Cristo em sua morte. Então, o batismo traz essa figura. Então, olha só a diferença aqui do em Cristo, que aqui envolve a nossa posição, e a posição de uma pessoa que crê no Evangelho da Graça, independente se ela é batizada ou não depois, ela está em Cristo. Porque, lembrando, a justiça de Deus é o que faz alguém ser salvo. É a obra de Cristo na cruz que faz alguém ser salvo, se a pessoa crê nisso, né? Então, aqui tem um em Cristo. Para Cristo, aqui já é algo de identificação, porque agora é para Ele. Então, no caso, é a manifestação de uma pessoa querendo dizer o seguinte: a minha vida mais não interessa, as minhas coisas, minhas vontades, mas apenas seguir a vontade do Senhor, seu discípulo. Então, a gente vê aqui a questão do batismo, da questão da morte e o sepultamento. Por quê? A morte e o sepultamento, ela tem relação com a esfera de vida nossa aqui na Terra.
Porque para o que é que a gente morre? Posicionalmente falando, nós morremos para tudo aquilo que vai contra Deus. Que, resumindo, é o quê? O pecado. Que aí, no caso, é o artigo O na frente. O pecado, a raiz do mal. É o nome de todo o conjunto de pecados, que agora é no plural, de ações, de pensamentos, enfim, tudo que vai contra Deus. Para isso nós morremos. E aí, a referência disso é no próprio capítulo 6 aqui, quando diz do velho homem, só que aqui está na corrigida, diz homem velho. Mas vamos ver aqui outras versões rapidamente. Aqui, na corrigida diz velho homem. O velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. E o que significa o velho homem? São todas as características do homem natural que vai contra Deus. Todas essas características, posicionalmente, foi crucificado com Cristo na cruz. É por isso que Deus nos vê como santos. É por isso que Deus nos tem como filhos. Porque se nós tivéssemos essas características vivas, posicionalmente falando, nós não poderíamos ser filhos de Deus, porque para ser filho de Deus é necessário ser perfeito, como Cristo é. Porque filho tem essa imagem de alguém semelhante, né? Tanto é que quando o Senhor Jesus se dizia filho de Deus para os religiosos, quando ele esteve aqui na Terra, o pessoal já pegava em pedra para tentar matar ele, porque isso era algo muito grave na perspectiva deles. A pessoa dizer que é filho de Deus é dizer que é igual a Deus, né? Mas graças a Deus nós podemos falar que somos filhos dele, ao ponto, inclusive, do próprio Deus, né, o próprio Senhor nos orientar a ser imitadores de Deus. Olha aí, como diz aqui, ó, em Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Porque essa nova criação em Deus é perfeita, não há iniquidade. Então, o batismo, na perspectiva da morte e do sepultamento, tem a relação da nossa esfera aqui na Terra, de acordo com as coisas do mundo e com o pecado. Para isso nós morremos, e o batismo prefigura isso. Então, é necessário, quando a gente pensa no Evangelho, lembrar, deixar claro em nossa mente de que Cristo morreu, Cristo foi sepultado. E a gente não está ligado só no Senhor, na sua ressurreição. Porque a ressurreição, ele é algo, quando a gente pensa assim, superficialmente, a ressurreição, ele parece ser algo bom, e a morte e o sepultamento ser algo ruim. E Cristo, quando enfrentou a morte, foi muito doloroso para ele, realmente. Só que quando a gente pensa na morte, irmãos, levando para nós, a gente vai percebendo, quando a gente está em comunhão com o Senhor, quando a gente está com familiaridade na palavra de Deus e na sua santidade, na santidade do Senhor Jesus, a gente percebe que o que a gente morreu é algo muito bom, porque a gente morreu para tudo aquilo que não faz parte de Deus, que é o pecado, que é tudo que é iniquidade, e também para o mundo, porque morremos para o mundo. Então a gente teve essa morte para isso. A gente não morreu para Deus, a gente morreu para o mundo, para tudo que é negativo. E quando a gente pensa agora na ressurreição do Senhor Jesus, nós também estamos ligados nisso. Então a gente está ligado tanto na morte, mas a morte para o quê? Para o mundo, para as nossas vontades. Porque a gente vai aprendendo também de que a nossa vontade, que tem a ver com a questão do homem natural, com a nossa carne, ela não presta, para nada aproveita, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 7. Para isso nós morremos.
E o batismo prefigura isso na morte de Cristo. Então, isso é muito importante a gente deixar isso na mente também sobre esse assunto da morte. Não esquecer essa perspectiva da morte, porque é esse equilíbrio entre morte e ressurreição que a gente vai, em comunhão com o Senhor, expressando isso em nossa vida. E fazendo isso, nós crescemos cada vez mais no conhecimento da graça. E aí, só para concluir, quando é falado aqui na perspectiva da ressurreição, diz aqui: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Por que novidade de vida? Porque, irmãos, a gente não parou na morte. A gente vive agora, mas em novidade de vida, porque a gente agora vai viver para Deus, de acordo com a nossa nova criação, a qual teremos eternamente. Porque a nossa carne, a nossa velha natureza, a gente vai ter até em dois momentos, dois possíveis momentos. O primeiro, que pela nossa fé, cremos que a qualquer momento terá o arrebatamento, né? A gente não pensa na nossa morte física como prioridade, mas no arrebatamento que o Senhor vai fazer conosco, né? Que é o rapto instantâneo para nos encontrarmos com Ele nos ares, todos nós. Mas se não for desse jeito, podemos nos separar da nossa velha natureza, do pecado, na morte física. E aí então não teremos mais. Só que a nova criação em Deus, ela é eterna, porque na eternidade, juntamente com o Senhor, no milênio, a gente só vai ter a nova natureza que é santa. Então, como nós já temos isso, essa nova natureza também, nós também nós já podemos viver em novidade de vida. Por que novidade? Porque a gente nunca conheceu essa vida. Para nós é novidade, mas o Senhor já permite que nós vivamos nessa novidade de vida, porque isso tem a ver com a sua ressurreição. Cristo, ele não morreu, foi sepultado e acabou aí, que era o que os judeus, em seu testemunho geral, queria, né? Tanto é que inventaram a mentira de que raptaram o corpo dele, porque não queriam divulgar que ele foi ressuscitado. Mas Cristo ressuscitou. Então, essa ressurreição de Cristo para nós significa uma nova vida. Então, a gente vive, irmãos, pensando nessas duas perspectivas. Cristo morreu, foi sepultado e foi ressuscitado. E nós meditamos nessas três fases para que a gente possa medir nossa vida e entender o que foi que eu morri, do que é que eu fui sepultado e do que eu fui ressuscitado. Para onde, o que é baseado na minha ressurreição? Que nova vida é essa que eu tenho ressurreição? Em Cristo Jesus. E aí, só para concluir, no verso 5 diz: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Ô, irmãos, não estava compartilhando a palavra, né? Está aqui, ó, no verso 5.
Interessante também, irmãos, para complementar. A gente não percebe muito esses detalhes, né, ao ler. Mas uma coisa é a morte, né, e a outra coisa é o sepultamento. Interessante isso. Então, o escritor coloca aí, né, que a morte, o batismo, né, tem significado também, né, da morte. E o sepultamento, e na questão da morte, é você não estar mais, né, no velho homem, é na posição de Adão, né, tá? E aí você morre para as suas vontades, né? Como Paulo vai falar, não mais vivo eu, né, mas Cristo vive em mim. Então você morre para o mundo, né? Você está morto. Porém, o sepultamento, algo que eu não tinha observado ainda, o sepultamento é você sair das vistas, né, do mundo, né? Parece que é isso que ele escreve aí. Você sai das vistas do mundo. Então, a morte é você morrer para as suas vontades, né? Você morreu para o mundo, né? As suas vontades, né? Para as coisas do mundo. E o sepultamento é sair fora, né, das vistas do mundo. E é fácil se lembrar, talvez aconteceu também com os irmãos, que aqueles amigos, né, de antigamente, eles parecem que não te veem mais. Eles parecem que não são mais seus amigos. E chega um tempo que até a gente se preocupa, pelo menos teve um tempo que acho que aconteceu comigo mesmo isso, se não me falha a memória, de me preocupar com isso. Cadê meus amigos? Cadê? Ninguém me liga mais. Cadê aqueles colegas que me chamavam de irmãos e que no passado diziam que me amavam e tal? Já ouvi até dizer assim, a nossa amizade não foi feita em qualquer lugar, em porta de bar e tal. Você mora no meu coração. Eu falei, caramba, eu tinha tantas pessoas que me amavam assim, que era tanto amigo de verdade, que pareciam, né, ser amigos de verdade. E aí, de repente, quando a gente conhece a verdade, quando a gente crê no Senhor e que a gente, né, não só morre, mas é também sepultado, muda tudo. Né? E essas pessoas passaram, acho que perderam o meu contato. Acho que eles apagaram lá da lista porque não me ligam mais. E realmente, quando você está sepultado, você sai das vistas, né, do mundo. E ouvi depois até um dizer, lembrei aqui, ele ficou prosa ruim. Então a prosa já não é mais tão agradável como eu tinha uma prosa tão boa antes de ser sepultado, mas depois do sepultamento a prosa ficou ruim. Não sei se isso já aconteceu também com os irmãos. Boa noite, irmãos. Já sim, comigo mesmo, é, quando eu não era cristã, aí, né, eu achava, né, que eu tinha muitos amigos. Aí depois que eu aceitei o Senhor Jesus como suficiente Salvador na minha vida, mudou de uma hora para outra que muitas pessoas que, como você falou aí, que me ligava, Jô, vai ter um almoço. Quero que você participe. Hoje em dia não tenho mais esses amigos, né? É, mas assim, gosto de todos eles, amo todos eles e oro por eles, né? Para que um dia também, assim como Deus nos despertou, que desperte eles também, né? Para que eles venham ver a verdadeira vontade de Deus, porque o mundo não tem nada para nós, a não ser destruição, né? E também quando eu saí também do sistema, é, muitos dos meus irmãos, tem alguns ainda que têm passado por dentro de mim, às vezes viram o rosto, não dá a paz do Senhor, mas assim, não fico zangada também não, oro por eles, que também a gente tem que entender, né? E só Deus que vai botar no coração deles, e para converter o homem, só quem converte o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus, né? Não é a gente. Mas é bem assim, irmão.
E aí eu penso na questão do sepultamento, no sentido literal mesmo da palavra, quando o Senhor Jesus morreu, ele estava ali à vista na cruz, e aí logo depois, quando ele é sepultado, ele é colocado num túmulo e fechado a porta, coloca-se a pedra, e então ele some de vista. As pessoas já não o veem, ele fica ali às escondidas do mundo. E aí também a gente pode pensar nesse sentido literal também, no sepultamento de qualquer outra pessoa. Quando a pessoa é colocada ali, o corpo da pessoa em um lugar à parte, sem ser visto. E apesar das culturas e das tradições, né, serem totalmente diferentes de um lugar para o outro, a gente percebe essa similaridade na questão do sepultamento. Coloca ali o corpo escondido. Ele não chama atenção para o mundo, ele está à parte. E aí eu lembro, por exemplo, até no, no Egito antigo, né, onde se enterrava o corpo em cavernas, em lugares difíceis de achar, e até do modo como é feito aqui no Brasil mesmo. Então traz essa figura realmente do cristão ele sumir no sentido de não ter aquele estilo de vida que o mundo oferece. Ele, então, agora levando para o sentido figurativo, não mais literal, mas é no sentido de cortar as conexões e desaparecer. Ou seja, colocar o corpo à parte, né, separado, figuradamente aí falando. Porque aí, como o irmão Isaac falou, como está aqui nessa oração, aqui nesse texto, né? Um homem sepultado saiu da vista do mundo em que uma vez viveu. Sendo sepultados com Cristo, professamos ter deixado para trás toda aquela ordem de vida em que o mundo vive. Então, deixar para trás toda aquela ordem de vida em que o mundo vive e onde o pecado reina. Então, esse aqui é o padrão para nós. Essa aqui é a vontade de Deus para nós. Quando expressamos isso na prática, nós estamos expressando o que é essa nossa nova vida. Uma nova vida que não tem mais relação com as coisas desse mundo, nem com os propósitos desse mundo, e nenhuma relação, inclusive, com a nossa carne, com a nossa velha natureza. Mas tudo envolve uma novidade de vida, que é o que é falado lá em Romanos 6, que é uma vida para com Deus, somente para com Deus, não há outro lugar.
Isso também, irmãos, é perceptível, né, no nosso dia a dia, quando paramos, né, para conversar, ou vem pessoas, né, que ainda não são cristãs, né, ela vem conversar com você, amigos, conhecidos, né, colegas, e os assuntos que eles vão trazer para você, você está totalmente um peixe fora d'água, né? Você não tem como participar muito bem dos assuntos, como no passado você participaria muito bem, talvez até seria o orador da noite, mas hoje não, né? E aí, o que você quer falar do Senhor, né? Você quer falar do que é mais importante, né? Que é o Evangelho, você quer falar as coisas do Espírito, né? As coisas relativas à palavra de Deus. Mas as outras pessoas não, elas querem falar sobre a novela, eles querem falar sobre a cena, sobre aquele, e você não sabe quem é, o que está acontecendo, mas de que mundo essas pessoas estão falando, de onde é isso? E querem saber a escalação do time, não sei o quê, mas eu não sei mais quem é essas pessoas, então a gente vai perdendo, né, com o tempo. Claro que isso vai variar de um para o outro, mas isso vai acontecer de acordo com o assunto ali que aquela pessoa mais participa, mas de qualquer modo é coisas do mundo, listas ou ilícitas, mas são coisas do mundo em que a gente não vai mais estar tão, né, habituado, e realmente você vai ver na prática o que está escrito na palavra, né? Que você realmente está sepultado, não só morto, está agora sepultado, e aí você perde o significado para o mundo, né? O mundo não te vê mais, porque você não consegue mais ser agradável, atraente com as coisas do mundo ali, com a conversa que eles estão conversando e que eles têm muito prazer em falar, e você não sente mais prazer em conversar acerca de coisas banais, né, de coisas que não vão permanecer, né? E é isso, essa é uma vida prática que a gente vai ver a palavra, e é muito importante a gente, inclusive, ficar fazendo essa reflexão, para a gente ver o quanto é verdade, o quanto a palavra de Deus ela está em nós, o quanto o Senhor fez, né, o poder dele, o poder do Senhor para nos libertar, para nos mostrar, para nos ensinar. E isso vai ser uma vida que a gente vai descobrindo aos poucos, uns logo de início, outros com mais tempo, mas a cada experiência e amadurecimento nas coisas do Senhor, isso vai acontecendo e cada vez mais forte e mais perceptível para você mesmo e para os outros também, as pessoas que estão à sua volta vão começar a perceber, mas principalmente você. E como é bom a gente poder deixar, né, dar lugar ao Senhor, ao Espírito Santo, para mostrando isso, para que a gente possa glorificar ao Senhor e agradecer ao ver o quanto, né, estamos já no céu e não na terra, né? Isso é ser cidadão do céu, é pensar nas coisas do alto, né, e não nas coisas que são daqui. Claro que uma hora ou outra a gente pensa, a fraqueza ainda é muito grande, mas, no geral, você começa a perceber a cada comunhão, a cada mais contato com a palavra e com as coisas do Senhor, você vai ver que as coisas, né, mesmo até lícitas, mas que do mundo e que não são significantes, são insignificantes, elas vão perdendo a graça, vão perdendo o sabor, e, e aí, claro que isso vai ser notório, né? As pessoas que gostam disso, as pessoas de lá, as pessoas que ainda estão no mundo, eles vão se afastando, porque já não fica mais tão legal conversar com você acerca desses assuntos que estão na moda aí, e que você já não vai mais estar fazendo parte, não vai mais gostar, né, desse assunto, e vai preferir muito mais falar de assuntos que são do céu e não da terra.
Não havendo mais comentários acerca desse tópico, então a gente vai para o próximo. Sobre o assunto do batismo, tem no blog Definições Doutrinais esse assunto, tratando assim de uma maneira resumida, caso os irmãos queiram ler posteriormente mais sobre esse assunto do batismo. Irmão Fernando Henrique, tem como, irmão, pegar esse tema? Irmão, consegue? Se manda aí no chat, porque eu tô com medo aqui de travar o computador se eu for lá. Qual site, irmão? O nome do site? Sim, é na verdade Viva, né? É o blog Definições. Deixa eu ver aqui. Aí já travou. Espera aí. É definiçõesdoutrinais.blogspot.com. Achei aqui, você quer que eu faça o quê? Perdão. Aí tem lá o tópico de batismo aparecendo do lado. Aí o irmão clica e passa o link aqui no chat. E aí, irmãos, o próximo tópico aqui é saber que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Inclusive, sobre esse assunto, tem um livro de Bruce Anstey que nós até já lemos juntos aqui nas lives, que é o título 12 Homens de Paulo, que trata sobre essa questão do velho homem, novo homem, entre outros termos envolvendo a palavra homem, e cada um desses traz um significado diferente. Então, a leitura desse livro também é aproveitável. Então, aqui diz, saber que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. E aí isso é citado no capítulo 6, verso 6, que a gente leu, inclusive, mas vamos ler lá novamente. Sabendo isto, que o nosso homem velho, o velho homem, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. A segunda coisa que Paulo diz que precisamos saber é o significado da cruz em relação ao velho homem. Todo cristão precisa entender que o nosso velho homem foi com ele crucificado. O velho homem é um termo abstrato que descreve a condição corrupta da raça caída de Adão. Então, repetindo, é um termo abstrato, ou seja, é um termo de representação que descreve a condição corrupta da raça caída de Adão, seu caráter moral depravado. O termo inclui cada horrível aspecto que marca a raça humana caída. Para ver corretamente o velho homem, devemos olhar para a raça de Adão como um todo, pois é improvável que uma pessoa seja marcada por todos os terríveis aspectos que caracterizam esse estado corrupto. Por exemplo, um dos filhos de Adão pode ser caracterizado por ser raivoso, mas ele não é imoral.
Outro filho de Adão pode ser conhecido por não perder sua paciência, mas ele é terrivelmente imoral. Mas quando as características de todos os membros da raça são reunidas, vemos o velho homem em sua totalidade. Então, a gente vê aqui que o velho homem significa todas as características que têm a ver com a condição corrupta da raça caída de Adão. Então, não é apenas algumas coisas, algumas características, mas todas. Porque, como o parágrafo diz aqui, talvez um homem tenha, em toda a sua vida, ele não vai demonstrar todas as características. Mas o velho homem é esse termo tem esse termo significando todas as características corruptas da raça caída de Adão. Aí Paulo diz que o velho homem foi crucificado com Cristo. Isso significa que Deus julgou aquele corrupto e velho estado de Adão. Então, repetindo, significa que Deus julgou aquele corrupto e velho estado de Adão. Rowley disse: tudo que éramos como filhos do caído de Adão foi crucificado com Cristo. E devemos saber disso. Não é uma mera noção, mas um fato real. Tudo o que éramos como filhos do caído de Adão foi crucificado com Cristo. Foi um ato de Deus realizado na cruz de Cristo, e é tanto um ato de Deus e tão real quanto é a aniquilação dos nossos pecados. Portanto, não apenas fomos separados de todo o sistema do pecado, por estarmos mortos e sepultados com Cristo no batismo, mas Deus também julgou esse estado corrupto ao crucificar o velho homem. Então, olha aqui, irmãos, perceba a palavra julgou. Deus não perdoou o velho homem, Deus não fez o termo chamado vista grossa ou panos quentes, mas ele julgou, condenou na pessoa de Cristo, esse velho homem. E aí note que Paulo não diz que a crucificação do velho homem é algo que nós devemos fazer. Não é o exercício do julgamento próprio no crente, mas sim um julgamento que Deus executou na cruz sobre todo o estado corrupto do homem caído. Então, aqui é uma obra de Deus, é um julgamento de Deus. A crucificação do velho homem não é algo que a gente fez ou precisa fazer, que nós não temos essa capacidade. Por isso que muitos irmãos, inclusive, têm medo de ler Romanos, ainda mais esse capítulo 6, porque vê tanta morte de sepultamento, aí acho que precisa fazer alguma coisa para alcançar isso aí, mas aí foi uma obra que o Senhor fez, mas não a gente. Embora, claro, tenha um aspecto do julgamento próprio, mas aí é outra coisa, é outra esfera, né? Por isso que eu não estou focando aqui agora nessa parte. Aqui a gente está falando da obra que pode extirpar de uma vez, nos separar de uma vez do pecado. A questão posicional, que somente Deus pode fazer, não nós. A cena desse julgamento foi na cruz, não dentro do coração humano. É verdade que o crente deve julgar a si mesmo, mas esse não é o assunto aqui. O capítulo 6, do verso 1 ao 10, é verdade posicional. Verdade posicional. E aí eu lembro aqui até para os irmãos mais novos, que têm chegado aqui, de que quando a gente fala dessa questão de posição e condição, é de que o que envolve a posição é algo que Deus faz em nós e que isso não se altera. Então, quando a gente foi salvo por Deus e a gente foi livrado da condenação eterna, e por estarmos em Cristo Jesus e por estarmos em Cristo, nós temos todas as bênçãos que temos. Isso é no sentido posicional. Por que posicional? Porque Deus nos trouxe a essa posição, e essa posição ela é inalterável.
Então, a posição é essa linha reta aqui, que nem sobe mais, porque nós já temos, Deus nos levou à perfeição de todas as bênçãos que ele poderia dar a uma criatura, porque nós, a igreja, nós temos esse privilégio de um povo primogênito de Deus, ou seja, um povo abençoado que nenhum outro povo foi a esse nível. Então, nós estamos, não vamos nem subir a mais do que isso que já temos, e nem vamos descer, porque nós não vamos perder nada. Porque se Cristo está vitorioso e glorificado nos céus, à destra de Deus, e se ele não sai dali, nós também não sairemos, porque estamos nele. Então, isso envolve posição. Já a condição é algo que envolve a nossa responsabilidade. E é aí que a gente abaixa a cabeça de vergonha, porque é uma coisa que altera. Um dia a gente pode estar assim, em comunhão com o Senhor, mas aí acontece alguma coisa, a gente permite a carne por falta de vigilância e comunhão, a gente desce, depois sobe, confessa os pecados, sobe de novo e vai, e fica assim, ó, maleando, é maleável, né? É um sobe, desce. Isso é a nossa condição, não é posição. Então, a condição nos faz, muitas vezes, infelizmente, não desfrutar da nossa salvação. Jamais perder a salvação, porque isso é posição. Mas a gente pode perder o desfrute se a gente não andar no Espírito, não andar em comunhão com o Senhor, que é a forma como a gente tem que viver de acordo com a nossa nova natureza. Então, repetindo, essa questão do velho homem e de Deus crucificar o velho homem em Cristo, isso é uma verdade posicional. A prática do crente não está em vista. Paulo está se referindo à condição ou estado caído e corrupto em que nascemos e de que fomos parte como filhos de Adão. Isso foi julgado por Deus. Vou ler mais esse parágrafo aqui. Uma parte integrante de nossa confissão cristã é que fomos despojados do velho homem. Deus não apenas julgou o velho homem na cruz, mas confessamente temos nos despojado dele quando assumimos nossa posição como cristãos. Aí lá em Efésios capítulo 4, do 22 ao 32, e Colossenses capítulo 3, do 5 ao 9, afirmam isso claramente. Vamos dar uma olhadinha então aí, Efésios capítulo 4, verso 22. Algum irmão quer ler? Vou ler aqui, Michel. Vai até qual, Michel? Até o 32. Aí do 22 ao 32. Ok. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E aí nessa versão aqui, da corrigida, fala, vos despojeis do velho homem, dando a entender que é algo que a gente tem que despojar, algo que envolve a nossa responsabilidade. Mas como a gente viu, como isso foi uma obra no sentido posicional, ou seja, Deus que fez essa obra em nós não temos que nos despojar, porque isso já aconteceu. No caso aqui foi
uma falha na tradução. A gente pode ver que outras versões... Mas o sentido correto é justamente como o irmão Bruce fala aqui. Infelizmente, a King James traduz essas passagens como se fosse responsabilidade do cristão se despojar do velho homem. Mas essas passagens deveriam ser traduzidas como tendo-vos despojado, ou seja, algo que já aconteceu. E aí tem Colossenses, capítulo 3, verso 5, até o 9, irmão Elton. Não tá, agora tá. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então a gente vê aqui que nessa tradução aí já está correta. É diferente da de lá de Efésios, porque aqui diz assim: pois que já vos despistes do velho homem. Você não está mais ali roupado com o velho homem, que a gente viu que é um termo abstrato, ou seja, representativo, para significar todas as características corruptas da raça de Adão, devido à falha de Adão, né, por ter pecado, e por ele ser o cabeça dessa raça de homem natural, toda a sua descendência herdou essa doença também, vamos dizer assim, o pecado. Então, são todas as características que envolvem o pecado que vai contra Deus. Então, o apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte nesse capítulo 3, nessa passagem que nós lemos. Se nós já fomos despidos desse velho homem com essas características, que são esses feitos, né, do mal, da iniquidade, e nós já estamos vestidos do novo, porque fala aqui, e vos vestistes do novo. Foi algo que já aconteceu conosco quando a gente creu no Evangelho. Isso aconteceu uma vez. Então, o que acontece? Se a gente sabe que nós já nos despimos desse velho homem, logo não tem sentido a gente agir nas características desse velho homem, porque a gente já morreu para isso. Deus já julgou isso em nossa vida, julgou em Cristo. Então já não é o nosso lugar. O apóstolo Paulo está falando isso, porque havia cristãos nessa época, e ele escreve para eles aí também em Efésios, de que havia cristãos que estavam vivendo uma vida que não tinha relação já com sua nova vida. Ele estava andando e tendo características em suas vidas que já foi julgado por Deus, e aquilo já foi condenado por Deus. Então, é uma coisa que a gente medita nessas coisas, né? A gente, então, faz o auto-julgamento para julgarmos em nós mesmos o que é que a gente está fazendo, se isso tem relação com a nossa nova vida, e perceber que a nossa posição não é mais para agir nessas características que envolvia as características da raça de Adão, a qual a gente morreu. Por isso que a gente morreu para a lei, porque a lei é ligada para esse homem natural, só que a gente já morreu para essa raça de Adão. Por isso que morremos para a lei, para vivermos agora na graça de Deus, em Cristo Jesus. Então, voltando para o texto aqui,
Como foi o caso com o julgamento do velho homem, também é o despojamento do velho homem. Nenhum dos dois é realizado por um processo de exercício espiritual dentro do crente. Eles estão no tempo verbal auristo no grego, significando que foram feitos de uma vez por todas. O argumento de Paulo em Efésios 4 e Colossenses 3 é que, se nos despojamos do velho homem ao nos tornarmos cristãos, então sejamos coerentes com isso e paremos de praticar as coisas que caracterizam o estado que Deus julgou e do qual professadamente nos despojamos. Esse professadamente aqui é quando a gente se batizou. Nós estávamos, então, professando que nos despojamos dessas características que foi julgado por Deus, né? Nesse estado de características que Deus já julgou. Irmão, se não houver mais comentários, sugiro a gente parar por aqui. Foi falado muita coisa. E aí, em outra reunião, se o senhor permitir, a gente continua aqui nessa parte. Porque esse texto aqui é longo. O texto sobre o batismo do definições doutrinais está nos comentários. Se algum irmão tiver interesse em ler, tem o link nos comentários. Obrigado, irmão.